Bom dia, galera. Bom dia para todos, porque como hoje é domingo, com certeza ninguém almoçou ainda. Domingo é dia de churrasco, nada de fazer muito cedo. Vamos lá para mais uma sequência das nossas lives que antecede um workshop do Investidor Inteligente, que vai ser na quarta-feira. Nessas lives eu estou trazendo uns temas sobre alavancagem patrimonial que ninguém fala. Trouxe convidados aqui, vou trazer também amanhã e terça-feira novamente. E hoje é meu dia solo aqui no domingo. Quem for entrando, só me dá um belezinho aqui, só pra ver se o meu áudio tá ok, que eu tô com fone. Hoje aqui, bem à vontade em casa. Vamos lá. Como está meu áudio aí, dona Stephanie? Ok? Então, maravilha, eu vou lá. Queria trazer pra todos... Só abaixa o som, por favor. Eu recebo muita pergunta, que significa que as pessoas têm muita dúvida, que é consórcio vale a pena? Essa palavra e vale a pena, consórcio vale a pena. Um negócio muito amplo, porque a palavra consórcio, o significado de consórcio, tem muita coisa envolvida. Desde a ferramenta que ela é, a forma que vamos utilizar e principalmente a empresa que vamos escolher para utilizar. Isso aí tem um negócio que eu falo assim, que é um iceberg. Porque faz toda a diferença eu saber a empresa que eu vou escolher, o formato que eu vou escolher, o consórcio, a estruturação. E eu vou ser bem prático hoje e falar em coisas que ninguém conta, principalmente aquele vendedor de consórcio, que é onde tem aquelas pegadinhas, aquelas taxas escondidas. Começando por isso, principalmente eu falo disso, taxas escondidas e pegadinhas. Dentro do consórcio a gente tem alguns valores que são colocados na parcela. Então, para quem não sabe, o consórcio não é um financiamento, não é igual um financiamento, que não tem juros. Então você vai pegar um dinheiro sem juros, apenas uma taxa de administração, que é a empresa que faz essa gestão, que cobra. Dentro dessa taxa vai estar todos os custos que a empresa tem para gerenciar o grupo de consórcio, administrativo, jurídico, financeiro, comercial, enfim, tudo isso. Algumas pegadinhas eu falo porque dentro da taxa, às vezes a pessoa contrata o consórcio achando que está pagando só a taxa de administração, que é normal, todo consórcio tem taxa de administração que varia, depende da empresa, depende das condições. Agora existem algumas pegadinhas que dentro dessa taxa eles colocam algumas taxas escondidas, que é taxa de adesão, que é eu estou pagando uma taxa para entrar no grupo de consórcio. Por que eu estou pagando isso? Qual é a vantagem de estar fazendo isso? Tem os seguros também, tem fundo de reserva, que é um fundo que eu pago uma taxa mensal para ter um seguro nesse grupo, caso alguém cancele, tire desse fundo, é algo totalmente irrelevante, que você acaba perdendo dinheiro. E outras pegadinhas em si. Principalmente quando você vai fazer um consórcio, você tem que olhar o quê? Tamanho de grupo. O tamanho do grupo influencia totalmente no seu planejamento. Vamos lá. É comum eu ouvir, desde 11 anos que eu trabalho com isso, dentro desse mercado, que as pessoas falam que o consórcio demora. Aí é relativo à expectativa da pessoa e realmente demora de acordo com aquilo que foi alinhado. Na maioria dos casos que eu percebo assim, o consórcio demora. Por quê? Eu vou olhar de forma técnica. O que acontece? A empresa que está fazendo a gestão desse consórcio, ela trabalha com algumas características. A primeira e a principal, que eu acho que acaba alongando muito o consórcio, é grupos grandes. Então assim, eu posso formar um grupo de consórcio imobiliário com 600 pessoas, 900 pessoas, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas. A administradora que escolhe com quantas pessoas ela vai formar esse grupo. Obviamente, se eu tiver um grupo com 5.000 pessoas versus um grupo com 1.000 pessoas, qual que tem a tendência que vai demorar mais para eu ser contemplado na sorte? Pense em uma rifa, certo? Uma coisa tem nada a ver, o consórcio com rifa, mas só uma analogia. Eu estou concorrendo numa sala aqui com 10 pessoas, eu estou concorrendo numa sala com 100. Se eu ser sortudo, basta um número, ok. Mas e a chance? E a chance disso? Obviamente que com 10 pessoas vai ser muito menor de eu ser contemplado do que com 100. E basicamente o grupo de consórcio é isso. O que eu percebo também é que junto com esses grupos grandes, entram alguns consórcios com as famosas meia parcela, né? Que é o quê? Eu pago metade do meu consórcio. Por exemplo, eu tenho um consórcio lá que a parcela seria R$1.000.
e esse grupo permite que eu pague R$500 até a contemplação, então eu estou pagando 50%. O que acontece? Se o consórcio não é dinheiro do banco, ele é o dinheiro das pessoas, e eu preciso do dinheiro das pessoas para entregar um bem, para entregar um imóvel. O que acontece? Se eu precisar de R$1.000, mas eu estou contribuindo com 500. A matemática é simples, eu preciso do dobro de tempo para ter os mesmos R$1.000. Eu preciso de 2 meses para contribuir 1.000. Então, acaba dobrando o tempo que eu vou ter acesso ao mesmo dinheiro. Claro que isso pode envolver alguma estratégia a longo prazo, tem um aluguel, enfim. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu só estou explicando as pegadinhas de quem pergunta, o consórcio demora, e demora por quê? Esses são detalhes principalmente. Outro detalhe que eu vejo muito é onde eu vou fazer esse consórcio. Por exemplo, hoje todos os bancos têm o consórcio. É um produto financeiro, como um seguro, como um financiamento normal. Porém, cada um tem sua característica diferente. Cada administradora, cada banco pode fazer a gestão, claro, de acordo com o Banco Central, mas de uma forma independente das regras dela. Esse banco faz compra de imóvel rural, o outro banco não faz, nesse exemplo. Então, eu percebo que bancos tradicionais, bancos grandes, até porque o consórcio é um produto só na pasta, ele acaba não sendo especialista nisso e acaba engessando muito esse produto. Então, pode ser muito comum um erro da pessoa que escolheu o consórcio, que o produto é o mesmo, é consórcio, mas numa instituição bancária para realizar um sonho e acabar sendo frustrado. Por quê? Porque não estava alinhado com o seu objetivo, por ser de uma instituição financeira que tem o seu consórcio engessado. Então, tem que olhar muito bem as características de onde você vai fazer o consórcio, se está alinhado com o seu objetivo, certo? Essas pegadinhas são as principais que eu vejo que a pessoa acaba se frustrando com o consórcio. Ou que demora muito, certo? Pelo contexto, ou que quando ela foi utilizar, aí foi a notícia feliz, ela acabou se frustrando porque aí foi burocrático, enfim. Porque isso eu falo que teve o problema lá no início, não foi alinhado lá atrás. Quais eram as condições que a pessoa tinha para fazer, o que ela queria fazer e tudo mais. E eu entendo um gerente de banco não saber isso. Obviamente, ele não é especialista naquilo. Um gerente de banco é um generalista. Ele tem lá 20 produtos para vender no banco. É lógico que ele não vai ser especialista em tudo. Ninguém consegue ser especialista em 20 coisas. Então, vai ser mais um produto na pasta e você não vai saber todas as letras. É natural isso. E também tem esse negócio da rotatividade. Às vezes você fechou com um gerente há 2 anos, teu consórcio contempla 5 anos depois, nem é mais aquela pessoa que está te atendendo. Então, tem essa rotatividade também nas instituições bancárias. Esses são os problemas principais que eu vejo que as pessoas reclamam quando fazem um consórcio e falam assim, não deu certo, nossa, eu não estou muito confiante nisso. E o problema não é o produto, o problema é a forma que foi fazer. Eu vejo assim, se um dia eu comi uma picanha estragada, certo? Picanha, todo mundo acredito que conhece e gosta. Eu comprei num açougue X e aquele dia estava estragado. Eu não vou deixar de comer picanha. Eu não vou falar assim, eu não como mais picanha. Picanha não presta, picanha é ruim. Não. Ou eu vou num outro dia, vou alinhar com o açougueiro, ou não, aquele açougue, toda picanha que eu comi é ruim. Pensa assim, então aquele banco, todo consórcio é ruim. Eu vou trocar de açougue, eu vou trocar de banco. É simples. Porque eu tenho às vezes eu comprei uma marca de carro, comprei lá um Peugeot, deu problema. Eu não gosto mais de carro. Eu posso falar, eu não gosto mais de Peugeot, mas eu gosto de carro, eu preciso de carro. Eu vou trocar a marca. Simplesmente isso. Então, eu acho o maior erro que as pessoas tratam esse produto, essa ferramenta que é fantástica, se você usar da forma correta, como você compra às vezes uma roupa na internet. Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu comprei essa camisa aqui pela internet, ela veio, eu não gostei, eu troco. Simplesmente eu devolvo e troco. Agora, esse produto, que é um planejamento às vezes de 10, de 15 anos, que vai ser sobre a minha vida, eu não consigo trocar. Então eu tenho que ver a forma que eu vou fazer, com quem eu vou fazer. Eu não posso fazer com uma pessoa que não tem experiência nenhuma. Uma camiseta eu posso comprar do vendedor que começou um dia? Posso. Porque qual vai ser o meu prejuízo se eu não gostar dessa camiseta? Uma é eu trocar, outra é eu devolver e outra é eu simplesmente ficar com essa camiseta mesmo não gostando. O prejuízo da minha vida é 0 praticamente. Agora, investimentos. O banco que eu deixo o meu dinheiro. Não falo só do consórcio, tá? Eu falo de investimentos, bolsa de valores, tudo que se imagina. Imóveis. Corretor de imóvel, onde eu compro meu imóvel, aquela pessoa que confia a minha vida. Cara, eu vou comprar meu terreno, minha casa, sobre toda a minha vida. Eu vou ficar lá 10, 15 anos. Então tem que ser um profissional que não esteja naquele negócio como um bico, como um passageiro.
Eu costumo falar assim como médico, né? Você não pergunta pro médico depois de 2 anos, ô doutor, você ainda é médico? Você ainda trabalha com isso? Você sabe que aquilo lá é a profissão do cara. Então, procure profissionais que tenham essa mesma lógica, essa mesma linha de trabalho, que já passaram da linha de estar descobrindo, que já provaram ser capacitados ao longo do tempo, beleza? Hoje, domingo, mais à vontade, eu vou deixar até pergunta aberta o chat inteiro aqui. Quem tiver já dúvida, vai perguntando aqui, ou nem necessariamente a sua dúvida. Ouvi falar que tal coisa. Manda aqui que a gente vai respondendo, tá? É mais prático hoje também. A gente também não vai alongar, porque eu sei que todo mundo tá com o churrasco aí no fogo, né? É isso, pessoal. Então, assim, muito cuidado falando do produto consórcio. Primeiramente, onde você vai fazer, com quem você vai fazer e as letrinhas miúdas. Alinhe o seu objetivo, não somente com uma parcela, não somente com escolher a melhor taxa, isso, aquilo. Você tem que entender o que você está comprando. Isso para tudo, tá? Mas o consórcio é exatamente isso. Porque eu posso estar achando que estou fazendo um bom negócio e acabando, infelizmente, às vezes está tendo um problema maior do que não fazer. Eu sou muito prático nisso e falo isso. Tem clientes que chegam lá, às vezes, para fazer isso, eu falo que aquilo não vai resolver o problema que ele tem e ele sai sem ter fechado nada. É melhor do que eu ter causado um problema para ele. Sabrina, isso para os dois, tá, Sabrina? Imóvel e automóvel. O automóvel, por ser algo mais rápido, ele tem alguns detalhes, né, que giram diferente. Por exemplo, regras. O que é muito comum do automóvel? O ano do veículo. Os consórcios aceitam anos diferentes. Tem consórcio que aceita um veículo com 3 anos de uso, outros com 5, outros com 10. Outros aceitam um veículo, por exemplo, de locadora, outros não. Isso daí é uma característica mais simples de fazer do que um de imóvel. O consórcio de veículo ele gira mais rápido, então é mais fácil você saber o que você faz aí na hora, né? Até porque é uma coisa que você já pensa a mais curto, médio prazo. Eu digo sobre um imóvel que a tua expectativa já era maior, né? Então assim, vou fazer algo para construção, patrimônio da minha vida, vou construir minha casa. Eu vou ficar lá 10 anos no negócio. E eu planejo construir minha casa em 3, em 4. Eu tenho que saber o que vai estar acontecendo. Eu tenho que ter uma previsão. Porque senão vai frustrar todo o meu planejamento. Vai frustrar até o arquiteto que fez meu projeto, a construtora, a minha esposa que já está esperando construir a casa. Então eu tenho que iniciar isso já muito, muito organizado. O que é fundo de reserva? Uma coisa que eu percebo também que as pessoas perguntam, quando tem lá FC, né? Fundo comum e fundo de reserva. O fundo de reserva é justamente um percentual que você paga no consórcio que vai para um fundo mesmo. Que é caso assim, o fulano não pagou a parcela dele. Vai comprometer o meu consórcio, certo? Não necessariamente que eu vou pegar menos dinheiro, mas vai comprometer a minha contemplação porque está entrando menos dinheiro. Eles tiram desse fundo e colocam ali. Mas na prática, isso a administradora já tem que ter, sem fundo de reserva, já tem que ter essa obrigação com quem está entrando no consórcio, ela já tem que ter essa margem. Porque senão você só vai pagar uma taxa a mais com a promessa de receber esse valor, às vezes de 1, 2% lá no final. Tem empresas eu já vi cobrar 5% de fundo de reserva. Aí a taxa de administração é barata, mas o fundo de reserva acaba se tornando caro. Então tem essas pegadinhas, certo? Então, principalmente isso aí. Perfeito, Sabrina? Automóvel ok? Beleza. Hoje vai ser até mais curto, porque é domingo, ia ser bem leve, ia ser um negócio que é bem prático, porque assim, dentro dessas pegadinhas, aqui eu falei, vamos lá, falei 4 pegadinhas, né? Não sei se vocês viram, taxas escondidas, grupos grandes, meia parcela versus arrecadação e dos bancos. Eu oriento sempre fazer uma análise personalizada. Então assim, eu quero fazer minha casa, eu já vi um consórcio lá, eu já tô com um orçamento na mão. Compara. Traz pra gente, quem quiser, a gente compara, olha, nesse cenário que você quer, com essa simulação vai acontecer, nesse cenário não vai acontecer. Porque em 11 anos de mercado, a gente também já trabalhou aí com 11, 12 pessoas, 11, 12 administradores, desculpa, a gente sabe que cada uma tem suas características. Grupo com 600 pessoas em andamento, realmente tem mais chance de contemplação? Sim, por sorteio sim. Porque assim, vamos lá, a maioria dos consórcios é uma pessoa, vamos falar que é sorteio mesmo, né? Daí tem lance, mas vamos lá. Eu tenho 200 meses. De 600 pessoas, eu vou ter lá 200 chances, certo?
E agora se eu tivesse 1.000, 2.000, 5.000 nos mesmos 200 meses, tá entendendo? Que os mesmos 200 só iam ter a chance de contemplação? Nesse cenário que você falou de 600 pessoas, 400 vão ser de lance, ok? E quando é 1.000 pessoas, 800 vão ter que ser de lance. E os outros 200 vão ser os mesmos. Melhor ter grupo com lance fixo ou aqueles com dois sorteios? Lance fixo, Sabrina, tende a arrecadar mais, certo? Então você tende a contemplação, tem a contemplação mais rápida com o fundo do consórcio entregando mais. Por que a gente não olha só sorteio, pessoal? Porque ninguém fica esperando o consórcio somente sorteio. Ninguém, eu falo a maioria. Isso beneficia aquela pessoa que tem paciência. Por quê? Porque a pessoa que ela tem pressa, não é só pressa, às vezes faz sentido para ela dar um lance, né? Ela acaba que ela oferta um lance, muitas vezes um lance alto, ela continua participando como ativa, mas ela não é mais sua concorrente e ela já saiu, entende? Nesse caso, as parcelas costumam ser mais altas. Casé, né? Não costuma ser mais alta, porque o prazo, a gente tá falando de prazo diferente de pessoas, certo? Não entendi. Ó, deixa eu só pegar a tua pergunta aqui, ó. Você falou 600 pessoas em andamento. Andamento pode ser andamento em 1 mês, né? 2 meses. Não entendi a sua pergunta. Por que seriam as parcelas mais altas? Porque é menos prazo. Tá, isso. Então o lance fixo acaba contemplando mais, Sabrina, porque aí eu tenho uma injeção maior de dinheiro, arrecada mais para o grupo, e eu tenho mais saldo, eu entrego mais contemplações. Ó, a Casa me perguntou, nesse caso, por que as parcelas seriam mais altas, Casa Telecom ali, que você me perguntou? Porque andamento pode ser, o grupo era 200 meses, está em 199, 190, claro, vai ser um pouquinho mais alto, mas não necessariamente muito mais alto do que um grupo novo. O fato ali que você citou é o número de pessoas, isso não muda. Eu tenho um grupo com 600 e um grupo com 5.000, com 2.000, é uma diferença muito grande. Então é isso. Então assim, ó, eu não olho um fator isolado também, porque depende, tem grupos que eles são em andamento, bem rodados, mas a contemplação não está acontecendo. É um outro fator que a gente tem que olhar. Não é só assim, regra. Grupos mais rodados são melhores para a contemplação por lance. Teoricamente deveria ser sim, mas nem sempre isso acontece na prática. Tem que olhar outros fatores, como é a arrecadação também do consórcio. Cada empresa define um jeito como ela quer arrecadar a taxa, se ela quer arrecadar a taxa no começo ou distribuída no prazo total, que é o mais recomendável, porque senão você vai estar tirando mais tempo para contemplar. Perfeito? Ok, galera, hoje é mais isso. Seria bem prático, eu gosto de falar assim, o preto no branco, o que é bom, o que não é. Mais personalizado, teria que ter uma reunião, não tem como falar aqui generalista, porque existem vários fatores, existem variáveis aí que a gente precisa ter um diagnóstico. Quem precisar disso pode chamar no direct ali, assistir a live ali sobre as pegadinhas do consórcio e tal. E eu queria entender mais como funciona isso, porque o gerente do banco ou o vendedor do consórcio me ofereceu um consórcio. Eu queria entender se isso aqui é bom, se tem algo melhor. Bem tranquilo, pode mandar ali. Sabrina, na quarta-feira vai ser um negócio completo. A gente vai explicar no workshop Investidor Inteligente exatamente como funciona um grupo de consórcio, como que a gente analisa um grupo bom que a gente vai entrar. Porque afinal, não que seja um problema demorar o consórcio, tá? Eu tenho que alinhar isso. Mas eu tenho muito mais benefícios se acontecer antes. É óbvio isso. E nesse detalhe, na quarta-feira, a gente vai fazer essa análise para entender como a gente acelera esse processo, como a gente é contemplado mais rápido. E são coisas bem práticas que dá para aplicar já nem no outro dia, no dia. Pelo fato de ter menos pessoas, achei que a dificuldade de entrar nesse grupo seria mais difícil. Filtrei uma empresa que tinha consórcio com esse perfil de menos pessoas e tinha fila para entrar. Qual que é a empresa que você está falando do caso? Deixa eu... para ver se eu conheço. Dá uma olhada. Deixa eu ver se eu já conheço.
Embracon ainda. Nossa, não tem... Não vejo nenhum motivo da Embracon ser concorrente, assim. De ter fila, não acontece dessa forma. Não sei como que foi passado, como você pesquisou, mas... assim, hoje é mais difícil você encontrar empresas criando grupos com 600 pessoas, mas consegue sim vagas, mas nem falo de Embracon, falo de empresas melhores mesmo. Justamente, sabe, a gente não trabalha para uma empresa de consórcio, a gente, não sou vendedor de consórcio, pessoal, quem não chegou agora, tá? A gente tem uma consultoria, hoje a gente trabalha com 12 empresas, consórcio que tem no portfólio, que a gente filtra se faz sentido para as minhas operações pessoais e para os clientes do escritório. Então a gente não tem uma empresa de consórcio que a gente trabalha e é exclusivo, nada disso. Justamente para isso, porque você fica refém do que o vendedor te falar, o que a empresa quiser, então a gente não tem esse problema. A gente vai lá, olha, essa empresa aqui faz sentido, esse grupo de 600, esse grupo de 1000, independente do que eu vou fazer, faz mais sentido, eu vou entrar nesse formato. Mas caso é que você falou ali, não procede, não fecha, tá bom? Vamos lá. O que mais temos para hoje? Temos mais uns minutinhos para dúvidas? Eu vou... Pessoal, eu vou encerrar hoje mais cedo. Deixei a carne no fogo. Não posso queimar, senão minha esposa vai brigar comigo. Mas assim, ó, amanhã e terça-feira tem live com pessoas que vão falar da experiência delas com alavancagem. Muito que eu já falei ontem, temos aqui hoje, e só uma prévia do que vai acontecer na quarta-feira, de resultados reais, enfim. Aí elas vão contar da ótica delas, eu vou estar mais para fazer perguntas. E eu gostaria muito que quem estivesse acompanhando tudo isso, estivesse junto para ir seguindo essa sequência, para entender realmente como funciona desde o início. Beleza? Então espero vocês amanhã, ao 12:30, 12:30 a 1. E lembrando que é só um aquecimento para o workshop que vai acontecer na quarta-feira. Formato gratuito, tem uma inscrição ali na minha bio. Não vai ter venda de curso no final, podem ficar bem tranquilos, é um negócio prático. Eu mostro como que eu faço as minhas operações e principalmente quem quiser fazer junto, porque junto a gente tem um benefício maior do que fazer sozinho. Beleza? Se tiver uma dúvida, chame ali no direct, que eu olho a tua questão ali individual, beleza? Na segunda-feira eu consigo fazer isso. Pessoal, um grande abraço, um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana. Espero vocês amanhã. Com Deus. Tchau, tchau.